Vamos conversar agora, bater um papo, acho que até mais longo, com a nossa bailarina clássica petropolitana, Ágata Bull. A Ágata é filha do Pedrinho Alves, que é o considerado aqui em Petrópolis o mestre dos mestres da dança de salão. Então, eu fiquei super curiosa de saber qual foi a trajetória da Ágata e a escolha de vocação dela de, tendo um pai mestre de dança de salão, como é que ela resolveu se dedicar ao balé clássico? Que a mim é uma coisa que diz muito de perto, e eu já fui bailarina lá nas minhas juventudes, há anos atrás, então eu tenho assim muita vontade de saber como é que surgiu nela toda essa vocação e toda essa opção pelo balé clássico. Então, Ágata, muito obrigada pelo seu tempo. Sei que você está saindo de um ensaio, né? Mas muito obrigada. E gostaria, então, que você batesse esse papo conosco, falando um pouquinho primeiro do seu pai, e depois como é que você chegou até aí, tá bom? Meu pai, ele é cearense, né? E ele veio para cá para o Rio de Janeiro, e ele nem dançava assim profissionalmente ainda. Aqui no Rio, ele ia para uns bailes de forró, e aí ele foi visto aqui dançando em um desses bailes, e ele foi chamado por um casal de professores para poder dançar, e aí ele começou na dança de salão, ficou muito tempo aqui no Rio, depois ele se aventurou, né, em uma nova cidade, ele já tinha nome aqui no Rio, mas ele decidiu ir para Petrópolis e começar ali, né, então ele ensinou muitas pessoas lá, e foi quando ele conheceu minha mãe. Então, desde pequenininha, sempre dancei, desde os 3 anos de idade, sem nem mesmo fazer aula de dança de salão, eu já estava dançando. E a dança de salão, para mim, então, desde os 3 anos de idade, sempre foi muito presente, né? Mas o teu pai conheceu sua mãe dançando aqui? Ela também era bailarina de salão? Sim, a minha mãe ela dançou dança de salão com outras pessoas, né? Fez aula com outras pessoas, e aí depois começou a fazer aula com meu pai. E ali eles, né? Aí, então, aos meus 7 anos só que eu ingressei no balé, a minha mãe quis me colocar no balé por conta mesmo de estar em casa, né? Eu chegava da escola, ficava em casa. Só que, assim, desde a primeira aula de balé que eu fiz, parecia um mundo mágico para mim, assim. Parecia que era aquilo ali que eu tinha encontrado, foi algo muito, muito forte dentro de mim. E ali, poucas aulas depois, eu perguntei para minha professora, né, para a Aline Khalili, se ela achava que eu conseguiria ser bailarina um dia, e ela respondeu que sim, com muita dedicação e tudo mais. Mas foi assim, foi amor à primeira vista, e desde então sempre me dedicando. Então, aí você nessa optou pelo balé mesmo, né? E começou a só fazer aula de balé clássico aí, nessa Sim. sua opção? Eu, na verdade, nunca tinha feito aulas de dança de salão, né? Eu ajudava o meu pai nas aulas, e aí eu aprendia também. Você fazia aula com teu pai e tua mãe, né? Domesticamente, né? E aí, mas o balé sempre esteve muito, muito presente. A dança de salão era um gostar muito, né? Eu gostava muito, 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 mas não... Eu ficava naquela dúvida, mas era sempre o balé que batia um pouco mais forte. Não preenchia alguma coisa para você, né? Você queria algo mais, né? Algo mais. E aí você ficou em Petrópolis, aqui, fazendo aula aqui em Petrópolis, até que idade, mais ou menos? Só aqui em Petrópolis? Eu fiquei bastante tempo aí em Petrópolis fazendo aula, mas, se eu não me engano, eu não lembro em que ano, mas eu tinha uns 14 anos, acredito eu fui fazer uma audição para o Bolshoi, para a escola do Teatro Bolshoi aqui no Brasil, lá em Santa Catarina. Em Santa Catarina.
Ah. Isso. E aí, em meio de 300 candidatos, assim, graças a Deus, eles me escolheram para fazer uma vivência lá. Então, eu fiquei uma semana em Santa Catarina, fazendo aulas também no Bolshoi. Fiquei 3 dias fazendo aula, diversos tipos de aula. Mas, como eu sempre fiz uma certa metodologia do balé, que se chama Royal Academy, que é o de balé de Londres, o Bolshoi, ele é uma metodologia diferente, uma É metodologia uma escola vagamba. diferente, né? Exato. E aí, a partir dessa experiência no Bolshoi, é que eu me despertei para poder fazer aula com outros professores. Então, eu fiz aula com o Diego Lima, que também foi daqui do Teatro Municipal, agora ele está lá na França. Enfim, abri meus horizontes, né? Entrei para o estúdio DNA, que fiquei muito tempo lá, com a Dani, com a Michela, e bom, aí depois eu fui fazendo várias aulas e, assim, fazendo curso, né? Fiz aula em Joinville, em vários lugares. Mas depois de um tempo eu tinha, por conta da minha idade, eu até ia desistir. Você ia desistir de quê? Do Bolshoi lá de Santa Catarina? Na verdade, o Bolshoi, ele nunca foi um sonho, assim, exatamente, né? Eu ia desistir de criar uma carreira como bailarina em uma Ah, companhia profissional, né? Eu ia começar a dar aulas, né? Por conta da minha idade mesmo, eu achava que já não iria dar mais para entrar para uma companhia. E aí eu comecei a investir em uma faculdade de educação física, em cursos para professores, enfim. Mas eu não parei de dançar, de fazer aula de balé e tudo mais. E aí foi um dos workshops com o Fernando Berçot, que ele foi para Petrópolis dar aula também, que ele também foi daqui do teatro, o incentivo da minha professora Aline também. E eles me incentivaram a vir para o Rio. E aí foi quando a Aline me disse que o Tiago estava aqui no Brasil, Tiago Soares. Soares, Ele foi, exato, ele foi o primeiro bailarino do do Royal Royal Ballet. Ballet de Londres. Isso aí. E aí, Então, quando. O Tiago optou, depois da pandemia, por se dedicar à coreografia e à formação de novos talentos, né? Ele tinha 35 anos, mais ou menos, e ele deixou a carreira de bailarino, abdicou da carreira de primeiro bailarino para se É, dedicar à coreografia e à formação de novos talentos. Aí é que você foi bater lá? Como é que foi? foi. Então, e aí ela tinha me falado e eu fiquei inacreditada, assim, porque logo depois que ele saiu da Royal, né, no meio da pandemia, ele abriu um estúdio ali no Rio, né, na Barra. E aí eu entrei em contato e perguntei. E aí ela, logo no dia seguinte, ela falou assim, vem aqui amanhã, é tal hora fazer aula. E eu, assim, não tinha nem carro, nem Uber, nem nada, assim, era tudo em cima da hora. Então, assim, 10 horas da noite eu consegui um carro para me trazer para o Rio e consegui fazer aula a tempo. E aí ele me viu fazendo aula e Você ele me fez convidou. aula com ele? Você fez aula com ele ou com uma professora e ele viu? Eu fiz aula com uma professora e ele me viu fazendo essa aula. E aí Ah, ele gostou e me convidou para ficar. Ele perguntou: Você quer ficar? E eu, assim, quero ficar. E aí, a partir disso, foi uma chuva de bênçãos, assim, muita experiência. Ele também tem muito a agregar, assim, ele é muito visionário. Tudo ali que eu passei foi incrível. A gente teve aula com diversos professores, teve aula com o professor de Londres, com o professor da França. Então, foi uma experiência incrível. A gente dançou o espetáculo Transpoint, The Art of Fusion, né, que ele criou. A gente viajou para São Paulo para dançar esse espetáculo. Foi incrível, foi maravilhoso. E a gente teve muita experiência também. Eu pude acompanhar alguns trabalhos do Tiago. E, enfim, passei o ano todo, né? Isso foi ano passado. Então, assim, foi um ano muito engrandecedor. proveitoso, né? Exato. E aí, logo depois, no final do ano, ele se tornou coreógrafo da comissão de frente da Imperatriz Leopoldinense e nos convidou para fazer parte. Então, foi quando a gente começou esse trabalho que, assim, é uma loucura.
É uma loucura, assim, ensaios de madrugada, a gente ensaiava na chuva. Nossa, é assim, mas quando chega na avenida, tudo compensa. É uma sensação incrível. É um esplendor, né? É, exatamente. Então, esses foram alguns dos trabalhos que eu fiz com o Thiago, né? Essa é um pouco da minha trajetória desde então, né? Aí depois eu entrei para o Teatro Municipal. Você entrou para o corpo de baile agora, do teatro? Exato. Logo depois do carnaval, o Thiago voltou para o México, que ele é também diretor da companhia de Monterrey, do Balé de Monterrey, no México. Então, depois que acabou o carnaval, ele voltou, e aí o estúdio em que a gente fazia parte, ele se tornou outra coisa, ele se tornou um local em que prestava serviços, né, para outros professores. Enfim, o grupo acabou se desfazendo, e aí cada um seguiu o seu passo, né? Eu aqui no teatro, meio que foi realmente Deus que me colocou aqui, porque eu não esperava, foram alguns acontecimentos, assim, de pessoas que me incentivaram, e aí no mesmo dia em que duas pessoas falaram comigo, tenta lá no teatro, vai lá, vê, né, eles contrataram bailarinas recentemente, vai que tem alguma vaga. E aí eu simplesmente vim aqui no mesmo dia, bati na porta e conversei com o Hélio, né, que é o diretor daqui. E ele falou, olha, realmente a gente não tem contrato. Aí eu falei, não, mas eu só quero fazer aula. Só quero fazer aula, um lugar para eu fazer aula, porque o estúdio tinha acabado, né? O estúdio do Thiago. E aí ele falou, até para fazer aula precisa de um contrato. Aí ele falou, olha, mas se você quiser vir aqui semana que vem e fazer uma aula só para a gente saber como é o seu trabalho, né? Só para a gente conhecer, beleza, mas sem garantia de contrato nenhum. E aí foi o que eu fiz. Eu falei com ele na sexta e na segunda-feira eu estava aqui fazendo aula. E aí ele pediu para eu voltar no dia seguinte. Aí eu voltei no dia seguinte. Aí ele viu novamente, né, já o Jorge, que é outro diretor aqui do teatro. E ele falou, fica pro ensaio de lago. Aí eu fiquei pro ensaio de lago. Aí daqui a pouco, volta amanhã. Aí eu volto amanhã. E aí acabou acontecendo. Surgiram duas vagas, né, que duas meninas tiveram que sair e ele gostou do trabalho e acabou acontecendo, né? Simplesmente assim, incrível. E aí agora eu tô Incrível mesmo. Essa sua forma de entrar no teatro foi realmente incrível, né? inédita, né? Mas vale a persistência que você teve, né? Você não se amedrontou com o primeiro não e conseguiu insistir, continuou insistindo, isso valeu. Exato. Então, assim, o não a gente já tem, né? A gente tenta conquistar o sim. Claro. Então, foi incrível, assim, acabou acontecendo e graças a Deus eles gostaram do trabalho, eu estou contratada novamente aqui agora para a companhia da escola, eu estou prestando um trabalho para a companhia da escola de Maria Neneva, né, que vai dançar o Corsário agora em junho, do dia 15 ao dia 19, a gente vai apresentar aqui no Teatro Municipal também. Então, Que foi esse ótimo. período. Quer dizer, você está fazendo aula lá na Maria Oleneva, né? Não, eu estou fazendo. Você está fazendo parte da companhia da escola, né? Eu fui contratada agora para fazer parte desse espetáculo que vai acontecer de Corsário. Aí eles fazem esses contratos, né, por temporada. Então, eles me contrataram para a temporada de Lago e agora eles me contrataram para a temporada de Corsário. Eles estão contratando por temporada, por trabalho, né? Exato. Montagem, né, de espetáculo. Que bom. Isso. Tomara que você não saia tão cedo, né? Que você continue sendo recontratada, não é isso? Porque eles ainda não abriram, né? Aqui para o teatro, para você entrar para o teatro, há muito tempo que é por concurso, né? Concurso público. E aí eles
na verdade, eles tinham uma previsão, mas não tem mais uma previsão, então eles estão tendo que fazer esse tipo de contrato, né, por temporada. Temporário, né? Um contrato temporário por produção de espetáculo, né? Exato. Mas não importa, o importante é você ficar aí, né? Até você conseguir fazer um concurso público e entrar, né? Sim. Mas aí você vira funcionária pública, é outra conversa. Por enquanto, outra você é conversa. artista e está botando a tua arte para fora. Acho que você fica mais livre até, sabe? E assim, além de estar aqui no teatro também, eu fui aqui, uma pessoa do teatro me viu, né, em Lago, e me chamou para fazer parte de um outro trabalho também, que se chama Otelo, é uma criação de Marcelo Midzaides, e ele também está trabalhando com Ana Botafogo, que é uma honra trabalhar com essas pessoas. O João Vlamir também está no trabalho. A Márcia Jaqueline, que é a primeira bailarina daqui do teatro. Ótimo, que ótimo. Um elenco, assim, maravilhoso, que é uma honra estar participando também, sabe? E o Otelo vocês vão levar aonde? Otelo vamos dançar aqui no Teatro Municipal. Vamos dançar na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. Que ótimo, que agora é Teatro Bibi Ferreira, né? Agora, Cidade das Artes. Agora levou o nome dela, agora por causa do centenário do nascimento dela, então foi uma homenagem também muito, muito bem feita a ela, que merecia toda a deferência, né, da arte brasileira. Que bom, que bom, estou muito satisfeita. Então, Ágata, quer dizer... A gente vai levar também para Joinville, no palco, no dia da gala, no Festival de Joinville. É? Tá ótimo. Que bom, Ágata. Então, fico muito satisfeita de saber que você continua brilhando e crescendo, né? Te dou os parabéns e quero te acompanhar de perto, porque o balé, para mim, é muito importante, tá bom? Vai ser uma honra. Muito obrigada, foi um prazer demais estar aqui e falando com você, Ana. Muito obrigada pelo convite, viu? Nada, meu bem, eu estou encantada com você, tá bom? Que você tenha muito sucesso, tá bom? Amém. Muito obrigada, Ana. Obrigada a você. Tchau. Vamos começar agora, em sequência, aquela série Resgates Históricos do Centenário da APL, Academia Petropolitana de Letras, focar na coluna do Diário de Petrópolis do dia 10 de maio passado, de autoria do Dr. Kleber Francisco Alves, que é detentor da cadeira 28 e diretor, primeiro secretário da Academia Petropolitana de Letras. Vamos nos deter na campanha na coluna do Dr. Kleber e conversar com ele sobre essa coluna, que focou os juristas e os escritores da Academia Petropolitana de Letras, da área jurídica, aqueles que tinham uma formação jurídica, né? Isso porque no dia 19 passado, agora de maio, se celebra a festa litúrgica, né, do São Ivo da Bretanha, que é considerado o patrono dos juristas, né? Então, vamos conversar com o Dr. Kleber, que vai nos dar aquela aula que já nos acostumamos a ter todo mês, sobre essas personalidades que formaram, nesse centenário, a Academia Petropolitana de Letras. Dr. Kleber, mais uma vez, muito obrigada. Vamos passar a nossa aula de hoje, que eu tenho certeza que todos estão assim ávidos de ouvi-los sobre os juristas na academia. Muito bem, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Ana, pelo espaço, pela oportunidade de conversar com o seu público, com o telespectador que está nos assistindo, e também dar essa contribuição para a cultura e para a história de Petrópolis, que é a proposta que nós nos lançamos ao escrever mensalmente esses artigos, né? Então, como já mencionado por você,
o tema escolhido por mim para tratar neste mês, na coluna desse mês, no artigo deste mês, na coluna da Academia, foi sobre os juristas. E a razão de por que nesse mês, como você bem mencionou, é porque o dia 19 de maio é o dia de Santo Ivo, que não é um santo talvez muito popular, não há muitos devotos assim. Pouco conhecido, né? Ele é pouco conhecido. Mesmo entre os juristas, ele não é tão conhecido assim, mas pela tradição religiosa, ele é considerado o patrono, o padroeiro, né, dos juristas, então eu achei que era adequado que nesse mês de maio pudéssemos falar sobre os juristas. E as academias e os juristas, né, como se correlaciona essa realidade dos juristas nas academias? Eu começo a minha coluna chamando a atenção para a importância dos bacharéis em direito e dos juristas na formação cultural do Brasil, sobretudo do Brasil independente, após a proclamação da independência. Então, no século XIX, as primeiras faculdades de direito que foram criadas no Brasil independente foram as faculdades de direito. Então, eram os juristas, os médicos, que também foram fundadas faculdades de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, e os clérigos, né, que tinham sua formação teológica nos seminários para desempenhar e exercer o ministério religioso. Então, essas categorias tiveram uma importância para além do seu campo profissional. Eram realmente a elite intelectual e até literária do país, era proveniente desses espaços de formação, inclusive, para o desempenho de funções administrativas, políticas, de comando na área civil, né? É óbvio também que havia as escolas superiores militares, mas aí mais voltadas para a formação de uma elite intelectual militar, até um pouco mais na área da engenharia, né? A engenharia militar era necessária. Então, esses eram os cursos que formavam os intelectuais. Então, a nossa academia, quando é fundada em 1922, estamos aí no centenário, seguindo uma tradição também que já estava presente na Academia Brasileira de Letras, que já tinha naquela época 20 e poucos anos de fundação, nós tivemos uma presença muito expressiva de juristas já desde o início, né? No grupo de fundadores, por exemplo, estava lá o prefeito Eugênio Barcelos, nós já falamos sobre ele no primeiro programa lá de janeiro, na condição de político, de prefeito, mas ele era um advogado notável, conhecido na cidade, então era um jurista, né? Não é porque estava na condição de prefeito que deixava de ser um jurista. Então, do grupo de fundadores, eu menciono o Eugênio Barcelos, menciono o Aristides Werneck, um outro grande jurista do início do século XX, o doutor Alfredo de Matos Rude, que era também um jurista, um advogado muito conhecido, o doutor Silvio Leitão da Cunha, né? Era também integrante desse grupo fundador, e havia, inclusive, um promotor de justiça, pouco famoso em Petrópolis, chamado Ildegardo Silva, e, curiosamente, eu achei num sebo, né, esse livrinho dele aqui, publicado em 1964, né, mas ele era de um poeta. Confissões de um Poeta. Ele foi fundador lá em 1922. Esse livro é de 64, portanto, já tinha 44 anos que a academia existia, e ele era membro da academia ao longo de todo esse tempo, foi um dos fundadores e, pelo que eu sei, é uma figura pouco conhecida em Petrópolis, foi promotor de justiça. Pois bem, então, essa é a origem. Doutor Eugênio Barcelos, que era prefeito, inclusive ele presidiu a primeira cerimônia ou sessão de fundação da academia, não foi? Exatamente. Como prefeito, não foi isso? Exatamente isso. Por isso a importância dele, né? Ele foi o primeiro presidente, presidiu a sessão e foi eleito presidente na primeira gestão, na primeira diretoria da academia. Então, é uma figura importante. Bem, fazendo um salto, promotor, né, para o presente... O senhor estava falando do promotor. Do promotor. Esses são os fundadores, doutor Ildegardo Silva. Fazendo um salto para o presente, eu não falei, a coluna não é para falar do presente, mas a gente não pode também perder de vista essa característica da presença de, pelo menos, pessoas formadas em direito, ainda que não militantes como profissionais, como advogados, juízes, promotores. Eu mesmo, que sou defensor público, de certo modo, integro esse grupo, né? Então, nós temos hoje, por exemplo, cerca de 1/3 dos membros, Ana, dos 40 membros da academia, são bacharéis em direito, muitos dos quais militantes na advocacia, alguns já aposentados, e nós temos, só para dar um exemplo, no topo, diríamos assim, da carreira jurídica da magistratura, pelo menos 4 desembargadores atualmente que são membros titulares da academia.
o nosso veterano dos juristas, que é o Miguel Pachá, é uma figura também de grande relevância, embora, felizmente, aqui conosco, plenamente ativo, participante, mas uma pessoa que já tem uma trajetória quase que histórica, né? Foi presidente da Câmara, foi grande tribuno do júri, foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado, me parece que o primeiro petropolitano a chegar a esse cargo de presidente do tribunal, e um grande escritor. Temos o desembargador Luiz Felipe também, que é filho de um outro grande jurista, que foi o doutor João Francisco. Temos a mais jovem dessa geração mais recente, a filha do Miguel Pachá, a doutora Andréia Pachá, que é tão conhecida, ou talvez até mais conhecida como escritora do que como desembargadora, né, com trabalhos aí que viraram, inclusive, séries no Fantástico. Eu vou compartilhar depois algumas fotos para ilustrar aqui o programa. E o desembargador Cláudio Delorto, também relativamente mais jovem, foi meu professor, chegou a ser presidente do Tribunal Regional Eleitoral e foi eleito ano passado, tomou posse ano passado na academia. Então, esse grupo atual. Mas eu vou destaquei na coluna de hoje, vou compartilhar aqui no programa, 3 principais figuras, não é isso? O primeiro deles é uma figura que tem, diríamos, um pedigree, um passado aristocrático, Dr. Paulino José Soares de Souza Neto. Como o próprio nome diz, ele é filho de Paulino José Soares de Souza Júnior, neto do Paulino José Soares e bisneto de outro Paulino José Soares que tinha o mesmo nome do filho, né? Então, é uma cadeia de figuras desses aristocratas, juristas e políticos do Império. O primeiro, Paulino José Soares, que é o avô do nosso homenageado de hoje, foi o Visconde do Uruguai, então uma figura de grande projeção no período imperial. O filho desse Visconde do Uruguai, que chamava Paulino José Soares de Souza, foi o famoso Conselheiro Paulino, que inclusive tem um distrito em Friburgo, que chama o Distrito de Conselheiro Paulino, em homenagem a esse Conselheiro Paulino. Ele foi um conselheiro também político do Império. Depois, o Paulino José Soares de Souza Júnior foi um jurista já do período da República, do início da República, com grande influência aqui na implantação da República no estado do Rio de Janeiro, e o neto, que é o nosso homenageado, Paulino José Soares de Souza Neto, que era um jurista que tinha muitos laços com Petrópolis, embora não nascido em Petrópolis, ele, por toda essa tradição de família, como o pai dele era político e Petrópolis era a capital do Império no início do século, capital da República, desculpa, no início do século XX, final do século XIX, o Paulino vivia aqui, estudou aqui, fez o ensino fundamental e médio aqui, então era uma pessoa importante na sociedade da época, e ele participou da fundação da Academia em 1922. Não tenho muitos dados, parece que ele se afastou da academia por um tempo, até que em 1900 Peraí, deixa eu ver essa informação aqui, quando é que ele tomou posse. 1942, ele tomou posse da cadeira como titular aqui da academia, na cadeira número 1, que tem como patrono o pai dele. Patronímica do avô. O pai dele, Paulino José Soares de Souza, que gera uma confusão aqui na academia. O pessoal não sabe quem é que a gente está homenageando. Por isso que eu contei a história do bisavô, do avô e do pai. Todos eles são muito importantes. E o nome da cadeira não indica qual deles é que foi homenageado. Mas, pelo discurso do Paulino Neto, ele estava homenageando o pai. Inclusive, o discurso de posse dele foi publicado e transformado num livro publicado em 1944, esse discurso de posse dele na nossa academia. Mas quem foi o Paulino José Soares de Souza? Ele é um jurista, mas também um acadêmico, professor e escritor. Ele teve uma carreira tradicional como procurador-geral de justiça por mais de 10 anos, no antigo estado do Rio de Janeiro, mas eu destaquei a figura do Paulino não tanto como um jurista, diríamos assim, famoso, e de fato ele foi bem exitoso na carreira dele, mas como docente. Ele foi professor na Faculdade de Direito de Niterói, atual UF, onde eu sou professor atualmente, e na UFRJ, né? Então, ele foi um professor importante nessas duas faculdades. Ele tinha o título de doutor em Direito, chegou a ser diretor da Faculdade de Direito da UF. Nós temos uma foto, inclusive, em que ele está impondo o capelo
num formando, presidindo uma formatura, quer dizer, transferindo, né, formando novos profissionais, esse é o papel do professor de Direito. E curioso que nessa foto, discretamente atrás, aparece o Amaral Peixoto, que era o grande cacique da política fluminense, né? Então, formatura de uma turma da Faculdade de Direito de Niterói, onde estava ao lado do Palácio do Ingá, que era a sede do governo do Estado, e a Faculdade de Direito ali do lado. Então, esse foi o Paulino José Soares de Souza Neto, que você me disse que gostaria de fazer alguns comentários sobre ele. Vamos lá? Não, eu gostaria de lembrar, né, doutor Kleber, que ele também se deteve naquele início do século XX, né? Eu me lembro que até, acho que em 33, por aí, ele fez um livro, A Condição Civil da Mulher Casada, 1933, se não me engano. Exatamente. E antes ele fez Os Direitos da Mulher, do Divórcio, né? E esse livro da Condição da Mulher Casada, quer dizer, era assim um jurista que tinha a sensibilidade, naquele momento, de já pensar nessa ligação da mulher e o direito, ou a falta de direitos, que tinha a mulher naquela época, né? Eu acho que era mais a falta de direitos do que os direitos. Mas, quer dizer, isso me chamou muito a atenção e gostaria, através do senhor, de fazer essa homenagem a ele, né? Que foi um homem, naquele início do século XX, que teve essa sensibilidade de pensar a mulher e se deter no que a letra jurídica falava em relação aos direitos da mulher. Exatamente. Pouquíssimos, mas... Exatamente. Ele era professor de Direito Civil. E você, né, como também jurista que sabe que no Código Civil de 1916... no Código 16, a mulher era relativamente incapaz, ou seja, ela tinha que ter consentimento do marido para fazer tudo, para trabalhar fora, para poder adquirir um imóvel, tudo tinha que ter consentimento do marido, senão não era nem válido. Então, eu não li esse livro dele, mas em 1933, como você falou, ele escreveu um livro, portanto, em 1933, menos de 20 anos depois que o Código Civil foi lançado, sobre, como você mencionou, a condição civil da mulher. E logo em casada, da mulher casada. A mulher casada, exatamente. E a mulher que não tivesse marido, não tivesse homem, não existia. Estava fora. Era um terror. Eu não li o livro, mas eu quero crer, até pela temática, como você mencionou, ele escreveu em 1929 um livro sobre o divórcio, e não havia o divórcio na legislação brasileira, então, ou em 1929 ainda, específico, dos direitos da mulher, é o nome do livro dele, publicado em 1929. Isso, é impressionante, né? Eu fico assim, eu acho que a gente tem que ressaltar isso aí, eu como mulher tenho que ressaltar isso, né? Pois é, e essa foi uma das razões que eu resolvi, dentre tantos juristas que podíamos pensar para tratar nessa coluna, eu achei que não podíamos deixar de resgatar essa figura que não é muito conhecida como jurista no Brasil, mas é uma pessoa que foi fundador da academia, que tem toda essa vasta produção, e não só como jurista, mas como escritor e professor de direito, formador de novas gerações. Por isso, a foto dele impondo o capelo no novo futuro bacharel, na condição de diretor de uma faculdade de direito que lhe cabia, eu acho que é muito expressiva para ilustrar essa nossa conversa, né? Bem, depois, ele foi também, o doutor Paulino, membro não só da nossa academia aqui de Petrópolis, mas da Academia Fluminense de Letras, que é a academia estadual. Então, era um intelectual que tinha um prestígio, um reconhecimento no nosso estado. O segundo homenageado é o doutor Aloysio Maria Teixeira. E aí, com o doutor Aloysio Maria Teixeira, eu vou mencionar um outro grupo que teve um papel fundamental, ele representa esse grupo, mas eu vou citar alguns outros, aqui para trazer o ensino jurídico para Petrópolis. Já são os membros da academia da década de 40, 50, quando foi fundada a nossa faculdade de Direito, o doutor Aloysio já era juiz na Guanabara e foi convidado a ser professor aqui na nossa faculdade. Ele também tinha escrito 2 livros que eu mencionei aqui na coluna, da interpretação e lacuna da lei, breve estudo e decisões. São livros mais técnicos, né? Não talvez tão engajados, mas demonstrando uma erudição, um conhecimento jurídico profundo, e ele foi o segundo diretor da Faculdade de Direito aqui da UCP. Eu vou compartilhar com seus telespectadores uma foto
em que eu tirei, junto com ele, no 50º da Faculdade de Direito. Eu tinha acabado de exercer a direção da faculdade aqui, era diretor, na época, a professora Marília Pimenta, minha colega defensora, foi a primeira mulher diretora da Faculdade de Direito da UCP, e está também nessa foto o professor Francisco Rolim, e nós, então, naquele momento, isso foi em 2003, vai fazer 20 anos já, o desembargador Aloysio ainda estava vivo e ele veio prestigiar essa solenidade dos 50 anos e nós pudemos fazer essa foto histórica de 4 diretores ali que passaram. Então, o Aloysio foi muito importante, ele também chegou ao cume da carreira do judiciário como desembargador e chegou a ser presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara, que a carreira dele era do Distrito Federal originariamente, que depois se tornou Guanabara, né? E tem toda essa trajetória, e ele está num grupo em que se insere o doutor Ascânio da Mesquita Pimentel, que foi o primeiro diretor da Faculdade de Direito, desse mesmo grupo de juristas, que foi membro da Academia de Letras também, assim como o doutor Arthur de Saerp Neto, que foi o primeiro reitor da UCP, quando fundou em 1953, e que depois fundou a Faculdade Arthur de Saerp Neto e a Faculdade de Medicina de Petrópolis. Então, são grandes juristas dessa época e meados do século XX, década de 50, 40, 50 e até 60, né? E aí já passo para o finalzinho, os últimos homenageados. Eu menciono na coluna o desembargador Paulo Gomes da Silva, numa trajetória de juristas que foram juízes da cidade. Você deve ter conhecido o Paulo Gomes, né? Sim, muito, juízes da cidade. Esse pessoal todo que o senhor está falando agora, eu conheci todo. Já desde conheceu. o doutor Aloysio Maria Teixeira, que tinha uma casa ali na Avenida Köhler, em estilo português, muito bonita, que nós frequentávamos muito, e éramos muito amigos do filho dele, que todo mundo chamava de Aloysito, para fazer a diferença do pai. Essa turma toda nós conhecemos toda. O Aloysito foi deputado, não sei se contemporâneo com você, talvez, na Câmara, não sei mais ou menos nessa época. Não federal, mas ele foi deputado estadual no tempo que eu era federal. Exato. E eu me dava muito com ele, Paulo era muito amigo dele, então nós estávamos sempre juntos. Pois é. E aí o Paulo Gomes, então, como eu dizia, foi juiz na cidade, foi professor da UCP, professor também na Faculdade de Direito da UF, então as minhas afinidades com esses personagens, embora eu não os tenha conhecido, são grandes também pela minha condição de professor da UCP e hoje professor da Faculdade de Direito da UF também, onde eu leciono desde 2010. Né? E o Paulo Gomes chegou a ser reitor da UF. Né? O Paulo Gomes foi um jurista muito importante, também um acadêmico. Muito importante. Depois mencionamos o doutor Orlando Carlos Silva, eu também tenho uma imagem, uma fotografia dele, foi um grande professor da UCP, foi juiz na cidade, chegou a desembargador do Tribunal de Justiça e foi presidente da Academia Petropolitana de Letras. Então, chegou a reeditar a nossa revista, foi um legado da gestão dele. Menciono 2 outros, o desembargador João Francisco, que eu já falei, e o desembargador recém-falecido, para nossa tristeza, Antônio Isaías da Costa Abreu, que também foi juiz grande aqui na figura cidade. Também, era um mineiro que adorava Petrópolis. Exato, exato. Um historiador de grande importância, né? Historiador da Justiça, desembargador Isaías, foi professor da UCP, foi juiz da cidade, terminou a carreira como desembargador. E, para concluir o nosso programa de hoje, falamos do desembargador Felisberto Monteiro Ribeiro Neto, que foi juiz na cidade e que tomou posse na década de 60, né? Tem disponíveis imagens memoráveis da filmagem da posse dele na Academia Petropolitana de Letras, e ele realmente granjeou um grande número de amigos aqui em Petrópolis, foi membro da academia e ao ponto de terem homenageado o desembargador Felisberto, dando o nome dele ao Fórum da Comarca de Petrópolis. Então, quem vai lá no Fórum da Barão do Rio Branco, de fato, encontrará, né, um busto do desembargador Felisberto logo na entrada, como uma homenagem de Petrópolis a essa figura tão importante na nossa história. Uma homenagem muito justa que eu acho que a cidade prestou a ele, né, doutor Kleber? Porque ele realmente foi uma pessoa memorável, né? Pois é. Essa então, coluna de hoje está riquíssima. É isso aí. Acabou que o tempo passou como sempre, e muito rápido. O tempo passou, né? E acabou o nosso tempo. É isso aí. Mas fica a próxima, então, que vai ser sobre os clérigos. Em junho vai ser sobre os clérigos. E vai ter muito o que falar também. Também, né? Tá bom? Obrigada, doutor Kleber. Obrigado. Como sempre, a sua coluna faz o maior sucesso.
Vamos conversar agora com o Dr. Gutenberg dos Santos, que é neurologista e docente do IDOMEC, para nos explicar uma doença que agora surgiu e que está despertando a curiosidade de todos, né? Principalmente aqueles que entram na internet, na televisão, porque o Bruce Willis disse que estava com afasia. Então, nós queríamos que o doutor Gutenberg nos explicasse o que é essa tal de afasia, quais são as consequências, como é que ela surge e quais são os desdobramentos que essa doença pode trazer para o paciente. Obrigada, Oi, doutor Ana, boa Gutenberg, tarde. pela sua atenção. Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite. Boa tarde Boa aí a tarde. todos. Então, é bem interessante, né? Como você falou, sempre que surge aí uma questão, principalmente relacionada a uma celebridade, né? Ou alguém que tenha parentesco com uma celebridade, né? As perguntas vão pipocando, né? E é super interessante a gente conseguir trazer esse esclarecimento. A afasia nada mais é que um distúrbio da linguagem, né? A linguagem, na verdade, ela apresenta aí vários domínios, né? E a afasia pode cursar com alteração em qualquer um desses domínios. Então, não somente com relação à capacidade aí daquela pessoa se expressar, né? Mas também na capacidade daquela pessoa compreender outras pessoas, formular palavras, né? Nomear objetos, ler, escrever, né? Dentre outros. A afasia em si, né, é também interessante destacar, né, porque quando vem a notícia para a mídia que o Bruce Willis está cursando aí com uma afasia, a maioria das pessoas entende que a afasia seja uma doença propriamente dita, né? Mas a afasia, na verdade, é uma sintomatologia, né? E várias doenças podem cursar com afasia, né? Então, a gente tem desde doenças mais comuns, né, como o acidente vascular cerebral, o próprio traumatismo crânioencefálico, né, que são causas aí mais agudas de afasia, mas também passando por outras doenças que cursam com afasia que são de evolução mais crônicas, né, como os transtornos neurocognitivos, né, as antigas síndromes demenciais, entendeu? Mas então, por exemplo, no caso do Bruce Williams, vamos focar nesse caso que despertou tanto. Uhum. Por que esse sintoma apareceu? Ele teve algum acidente vascular, ou ele teve algum acidente neurológico, não sei, que despertou isso, ou sei lá, o que aconteceu? A gente ainda não tem, Ana, assim, uma notícia, né, especificamente relacionada ao Bruce Willis. Mas com o que a gente consegue, né, pescar aí da mídia, a gente consegue perceber ali que não foi um quadro agudo, né? Parece ali que foi um quadro mais crônico, mais incipiente, né? Uma doença que venha se arrastando há mais tempo. Então, nesse sentido, a gente já exclui aquelas causas principais de afasia, né, que são o acidente vascular cerebral. Essa é a principal causa de afasia de longe, né? Mas os acidentes vasculares cerebrais, eles cursam com um quadro agudo, né? Da mesma forma que o traumatismo crânioencefálico, né, que é muito comum, principalmente em pacientes jovens. E aí, quando a gente vai para as causas crônicas de afasia, aquelas causas que vão se arrastando, né, ao longo do tempo, que são incipientes, a gente cai mais para o lado dos transtornos neurocognitivos, que antigamente eram chamados de demências, né? Mas esse termo demência, né, ou síndrome demencial, ele traz um certo estigma, né? Então, hoje em dia, a gente prefere relacionar esses quadros, né, como transtornos neurocognitivos. E aí, quando a gente fala dos transtornos neurocognitivos, né, o mais comum de longe é a doença de Alzheimer,
né? A doença de Alzheimer aí seria o transtorno neurocognitivo mais comum que se apresenta. Mas levando em consideração algumas notícias que a gente vê na mídia, é claro que a gente teria que avaliar o paciente para dar um diagnóstico mais preciso, mas levando em consideração algumas coisinhas que a gente vê na mídia, me parece que o quadro esteja muito mais relacionado a uma demência frontotemporal, que é um transtorno neurocognitivo também, mas não é tão comum quanto a doença de Alzheimer. E o que é interessante da gente prestar atenção, né, com relação à demência frontotemporal em si, é que quando a gente fala num transtorno neurocognitivo ou numa síndrome demencial, é muito comum que as pessoas relacionem isso à perda de memória, né? Afinal, né, quando a gente fala de cognição, a memória é um dos principais domínios, né, que são afetados ali. Mas cognição não leva em conta somente memória. E como na demência frontotemporal a memória não é ela é acometida, mas não é tão acometida como na doença de Alzheimer, muitas das vezes o diagnóstico tarda. Às vezes o paciente começa, né, a perder um pouco, como a gente costuma falar leigamente, perder um pouco o freio, né? Então, às vezes soa como se o paciente ali ou aquela pessoa fosse uma pessoa que tivesse passado a ser mais engraçadinha, né? Começa a fazer gracinha com as outras pessoas e tudo mais, e aí já é a doença dando alguns sinais aqui para a gente, né? E à medida que ela vai evoluindo, ela, na maioria das vezes, vai cursar aí com esse transtorno da linguagem também, que é o que foi noticiado aí mais recentemente. A gente tem, né, quando a gente fala de transtornos neurocognitivos, né, e das antigas síndromes demenciais, a gente tem quadros que são potencialmente curáveis, né, desde doenças super comuns, por exemplo, né, se a gente tem um hipotiroidismo que pode levar, né, a um quadro cognitivo, por exemplo, se a gente tem um déficit de vitamina B12, se a gente tem uma neuroinfecção, por exemplo, como a sífilis, né, essas são doenças que são potencialmente curáveis. A gente trata e o paciente se recupera sem maiores problemas. Mas quando a gente está falando de doenças neurodegenerativas, são doenças que vão inexpugnavelmente progredir ao longo do tempo. Então, a gente tem estratégias hoje em dia para a gente conseguir, né, lentificar essa progressão, mas são doenças que invariavelmente vão progredir. E quando a gente fala da demência frontotemporal, propriamente dita, aqui a gente está falando mais especificamente das regiões do cérebro que são mais acometidas, que são os lobos frontal e temporal, né? Por isso que o nome é demência frontotemporal. Esse temporal é em relação Exato, à localização. a localização. Né? A afasia sobre a qual o Bruce Willis se referiu já é um sintoma em andamento de uma doença que já deve ter se instalado há muito tempo atrás. Muito provavelmente, Ana. É claro que, assim, quando a gente está falando, né, de uma personalidade como o Bruce Willis, né, muitas das vezes você tem também a questão de proteger ali, né, a imagem. A pessoa pública, né, a imagem. E, ao mesmo tempo, a partir do momento que há essa divulgação, também chamar a atenção das pessoas para esse tipo de problema, né? Para que as pessoas busquem um diagnóstico, busquem um tratamento, né? Então, no caso dele, provavelmente ele vem se tratando há muito tempo e agora tornou isso público. E é interessante chamar a atenção, né, que quanto mais precocemente a gente consegue investigar e estabelecer a causa de uma afasia, muito mais facilmente a gente vai conseguir tratar esses pacientes e provavelmente ter um resultado muito mais satisfatório. Muito obrigada pelas suas explicações. Se surgirem novas questões neurológicas, nós voltamos a lhe perguntar, tá bom? Para o senhor nos esclarecer e nos dar essa aula aí para acomodar os espíritos. Muito obrigada. Ótimo, Ana. Muito obrigado, estou à disposição. Um grande abraço aí a todos. Obrigada, grande abraço, grande abraço. Para terminar o programa, eu vou mostrar para vocês aí e vou ler 20 afirmações que as mães fazem
para os filhos quando querem chamar a atenção deles. Duvido que alguma das mães que esteja me ouvindo não tenha feito uma dessas afirmações, ou muitas dessas afirmações, várias vezes na sua vida. Vou ler. Lá em casa, a gente conversa. Então, se todo mundo pular da ponte, você vai pular também? Não fiz mais porque eu sou uma obrigação. Você não é todo mundo. Já falei que não e ponto final. Se eu for aí e achar, eu esfrego na tua cara. Desce daí. Repete isso aí que você falou. Você quer me deixar louca? Só pode. Eu avisei. Na volta a gente compra. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Não fala assim comigo que eu não sou uma das suas amiguinhas. Eu só vou falar uma vez. Se você não guardar logo essas porcarias, eu vou jogar tudo no lixo. Quantas vezes eu vou ter que falar para você? Não quero ouvir nem mais um pio. Não tem mais nem menos. Você não sai daí enquanto não terminar. Não é você que lava, né? Até a próxima semana.